Oremos. Grandioso Deus e Pai que estás nos céus, mais uma vez estamos em Tua presença, te damos graças pela vida, pelos cuidados, por tudo que tens feito por nós. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade que temos de falar contigo. Pedimos as bênçãos e proteção para este dia e também a iluminação do Teu Espírito Santo para o estudo que queremos fazer, que possamos entender e colocar em prática em nossa vida. Queres abençoar todos que estudam conosco, todos têm necessidades, problemas, lutas, dificuldades. Tu conheces a vida de cada um, a fé, a sinceridade do coração. Conceda as bênçãos conforme for a Tua santa vontade, Pai. Queres também, em especial, abençoar Adão Cláudio Ramos e a esposa Zane. Abençoas Eduardo e Janete Villa-Lobos. Também Vanessinha, que pede especialmente pelas professoras Guga e Sônia. Queres abençoar também Silvana Stork, Abadia Ferraz, Isaura Silva, Zilma Stork e especialmente a Zilma pede pelos filhos Renata e Rômulo. Abençoe Ismara, que pede pelo filho Manfrim Santos. Queres abençoar Vaneide Marques, em especial as finanças. Também queres abençoar Sônia Marisa, que está agradecida pelo batismo da Carla, que ocorreu ontem, dia 13, e a Sônia Marisa pede por Lucinir, um milagre que tu realizes na vida dela. Abençoe também Maria do Socorro dos Santos, que está pedindo pelos irmãos da igreja de Alto da Areia, em Petrolina, Pernambuco, e todos os demais pedidos que temos aqui, Pai, que sejam respondidos por Ti, abençoando-os conforme Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Uma vez mais, nós queremos agradecer a todos vocês que participam conosco no canal Hora Tranquila, todos que são inscritos. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Clique no dedinho de joinha e compartilhe esses estudos e também reflexões e as respostas que trazemos aos sábados a perguntas que não são feitas. Compartilhe com outras pessoas. Nós queremos agradecer a vocês que estão enviando perguntas e todos aqueles que estão acompanhando no Hora Tranquila Responde aos sábados e todos que estão clicando no dedinho de joinha. Ainda sentimos faltas de alguns que participam conosco durante a semana, mas com certeza também estão acompanhando. Nós estamos chegando já quase ao final do estudo do livro de Josué e vamos esta semana refletir aqui em Josué, nos últimos capítulos, especialmente o capítulo 21, e nós vamos ver que Deus, Ele é fiel. E nós mesmos temos essa certeza de tudo quanto Deus tem feito em nossa vida, as bênçãos que Ele tem nos concedido, e quando nós procuramos ouvir a voz de Deus e obedecê-lo, Deus Ele não falha, que Ele é fiel. Em Josué, capítulo 21, verso 45, lemos: Nenhuma promessa falhou, de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel, tudo se cumpriu. Josué, ele já estava idoso, ele sentiu que estava já chegando ao fim de sua vida e ele então faz um discurso para os israelitas. E nesse discurso, Josué, ele procurou dirigir aos líderes da nação e também aos demais israelitas a se manterem fiéis e servindo e adorando a Deus exclusivamente. Este foi o discurso que Josué fez para os israelitas, assim como Moisés, quando também estava já chegando ao fim de sua vida, ele também fez um discurso aos israelitas, está em Deuteronômio. Agora Josué também, ele termina chegando ao fim da vida, fazendo esse discurso de incentivo para que os israelitas se mantivessem fiéis. E nós precisamos também, irmãos, incentivar os nossos familiares, incentivar os nossos filhos, incentivar os nossos irmãos para que olhem para o futuro e se mantenham fiéis a Deus, na certeza de que Deus ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Deus ele jamais falhou e jamais falhará. E nós lemos aqui em Josué capítulo 21, nos versos 43 a 45, vem nos dizendo assim: Assim o Senhor deu a Israel toda a terra que havia jurado dar a seus antepassados, e eles tomaram posse dela e nela se estabeleceram.
O Senhor lhes deu descanso de todos os lados, como havia prometido solenemente a seus antepassados. Nenhum de seus inimigos resistiu a eles, pois o Senhor os ajudou a conquistar todos os seus adversários. Nenhuma das boas palavras e promessas que o Senhor fez à família de Israel ficou sem se cumprir. Tudo que ele tinha dito se realizou. Palavras de Josué ao povo de Israel. Assim como Deus havia prometido que daria ao povo de Israel o descanso da escravidão que eles viveram por tantos anos lá no Egito e também da peregrinação que eles tiveram no deserto durante 40 anos, agora sim, eles estavam na terra prometida e ali eles iriam trabalhar para eles, plantar para eles iriam estar ali de acordo com a promessa que Deus havia feito e desfrutando de tudo aquilo que Deus havia prometido. Sabemos que, mesmo Deus cumprindo todas as promessas que Ele faz em nossa vida, nós também precisamos fazer a nossa parte para desfrutarmos aquilo que Deus tem para nós. O povo de Israel, eles herdaram a terra, eles precisaram lutar para conquistar e expulsar os inimigos que ali estavam, mas quem deu a vitória ao povo de Israel foi Deus. E depois que eles já tinham a posse da terra, então eles precisavam agora plantar, colher, trabalhar para poder desfrutar o melhor da terra. Assim também nós, Deus ele nos promete e nós precisamos estar certos de que estamos fazendo a nossa parte, cumprindo aquilo que Ele requer de cada um de nós, para que nós possamos desfrutar as bênçãos que Ele tem para nos dar. Não é nós agora cruzarmos os braços e esperarmos que tudo vai acontecer assim como um milagre. O povo de Israel, eles precisaram arregaçar as mangas, trabalhar, suar e cuidar da terra. E mesmo assim, eles sempre, às vezes, eram atacados por inimigos, eles tinham que se defender e tinham que cuidar da terra. Assim também nós, irmãos, com a nossa vida espiritual, nós precisamos estar lutando contra o inimigo invisível que quer minar a nossa fé. O inimigo invisível que quer fazer com que nós desistamos desta caminhada. Muitas pessoas pensam assim, mas está tão difícil, eu não vou conseguir. Em Jesus, pela força e o poder dele, nós conseguiremos. Nós não podemos lutar sozinhos, com as nossas próprias forças, nosso próprio conhecimento. Aí nós não venceremos, porque o inimigo ele é astuto, o inimigo ele sabe aonde colocar a armadilha para pegar aquele que ele está ao redor, bramando como leão, querendo destruir. Então nós precisamos buscar na palavra de Deus a orientação segura, ouvir o que Deus pede de cada um de nós e cumprir isso que Ele nos pede, porque a salvação ela já nos está garantida através de Jesus Cristo. Ele morreu, pagou o preço dos nossos pecados, mas para que nós possamos ser salvos e estar na eternidade, nós então precisamos vencer essas lutas diárias que nos sobrevêm, as tentações, as provações, sempre buscando em Jesus a força e o poder. Quando nós lemos aqui em 2 Timóteo capítulo 2, nos versos 11 a 13, Paulo escreveu: esta é uma afirmação digna de confiança. Se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se perseverarmos com ele, reinaremos. Se o negarmos, ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. 2 Timóteo, capítulo 2, nos versos 11 a 13. Vejam, nós precisamos perseverar para que possamos reinar com ele. Não é simplesmente nós aceitarmos a Jesus, nos batizarmos e continuarmos vivendo a nossa velha vida de pecado e de satisfação de desejo próprio. Não, nós precisamos morrer para o nosso eu cada dia, assim como Paulo fazia. Ele escreveu que a cada dia ele esmurrava o seu corpo, ele morria para o eu, para viver para Cristo. E então, a orientação é: se perseverarmos com ele, reinaremos. E se o negarmos, ele nos negará. Então nós sabemos que há necessidade de nos mantermos fiéis a Deus.
Nós não podemos de forma alguma achar que a salvação já está garantida e nós agora não precisamos mais fazer nada. Mas Jesus, ele diz que nós precisamos negar o próprio eu. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo cada dia, tome a sua cruz e siga-me. É isso que Jesus diz. Precisamos negar a nós mesmos, nos esvaziar do nosso eu e nos rendermos completamente a Jesus. E Paulo ainda diz aqui, se formos infiéis, ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. Nós até nos lembramos de uma expressão que diz que nós, sem Deus, não somos nada. E Deus, sem nós, ele continua sendo Deus. Então, se formos infiéis, Deus ele vai permanecer fiel. Deus ele não muda. E Deus ele prometeu e ele vai cumprir a promessa de que nós herdaremos a terra se nós permanecermos fiéis a ele. Nós precisamos ter a certeza de que estamos caminhando com Jesus, estamos ouvindo a sua voz e fazendo a sua vontade em nossa vida, para que a promessa dele também se cumpra em nós. Sabemos que quando o povo de Israel tomou posse da terra, conforme diz aqui Josué capítulo 21, verso 43, Deus deu toda a terra para o povo de Israel. E também no capítulo 21, no verso 44, nos diz que Deus os livrou de todos os seus inimigos. E ainda, Josué capítulo 21, verso 45, diz que, segundo todas as boas palavras que Deus havia dito ao povo de Israel, tudo se cumpriu. E assim também será conosco, irmãos. Tudo irá se cumprir segundo as boas palavras que Deus deixou para que nós possamos ouvi-la e obedecê-la. A terra nos será dada, a terra da Canaã celestial, para onde nós estamos caminhando, nos preparando para estarmos muito em breve. E então sabemos que o sucesso do povo de Israel em conquistar a terra foi todo atribuído exclusivamente a Deus e a confiança que o povo de Israel tinha em Deus. E assim também nós, o nosso sucesso espiritual, a nossa vitória deve ser atribuída exclusivamente a Deus e a Jesus, que deu a sua vida por nós, e permanecermos confiantes na palavra. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça e isso não vem de nós. Isso é um dom de Deus, vem através da fé. Não vem de obras para que ninguém se glorie. O apóstolo Paulo escreveu isso em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Então, somos salvos pela graça, mediante a fé, não de obras, não do que nós fazemos, mas nós colocamos em ação a nossa fé, porque o preço da nossa salvação foi pago pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Vamos retornar amanhã dando continuidade ao estudo desta semana e desejamos a todos que o Espírito Santo continue trabalhando conosco, nos ajudando a nos mantermos fiéis a Deus e que tenhamos um dia abençoado.